Boa noite, famílias da Fé e BBR. Mais uma vez nós estamos aqui nessa noite para trazer uma palavra para vocês, uma palavra para edificar a tua casa, uma palavra que entre dentro do teu coração, juntamente com a tua família, para transformar a tua realidade, para te encher o teu coração nessa noite de fé, de esperança, de alegria, mas principalmente de confiança. Confiança no nosso Deus, confiar em Deus e crer realmente que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E Ele tem cuidado de nós. E como igreja, os pastores, todos os pastores, nós aqui temos nos esforçado para levar uma palavra que possa chegar até o teu coração. Todos os dias da semana a igreja tem postado mensagens, palavras que venham edificar a tua vida, edificar a tua família. E é a forma que nós temos encontrado nesse tempo de chegar mais perto de vocês, de cuidar de vocês, além de ligar, de mandar WhatsApp e essas coisas através das redes sociais. Então eu queria te convidar nesse momento a você parar tudo que você está fazendo aí por uns instantes, para nós meditarmos na palavra de Deus. Apenas pegue as tuas mídias sociais, aí pega o teu celular, convide agora amigos, familiares, colegas, pessoas que você conhece que talvez estejam vivendo dificuldades, estejam vivendo problemas, estão em casa e estão vivendo problemas. Quando não estão em casa, também estão vivendo problemas. Mas nós queremos realmente que o Espírito Santo de Deus possa entrar nesse momento no teu coração, possa entrar na tua vida, ele possa entrar dentro da tua casa e ministrar vida novamente dentro do teu coração, ministrar esperança dentro do teu coração. E para isso eu queria convidar você a orar nesse momento, para que nós possamos convidar então esse Espírito Santo para entrar na nossa casa, para entrar na nossa família. Vamos fazer essa oração junto? Vamos orar e vamos convidar então o amado e doce Espírito Santo de Deus para ministrar nos nossos corações nessa noite. Amado e doce Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesse momento, Senhor. Entra agora dentro do nosso coração, entra agora na nossa casa, vem agora nos transformar, Senhor, nesse momento. Queremos nessa noite, Pai, ouvir a Tua voz. Então tira todo o impedimento, todo o desentendimento, Pai. Tira agora toda a surdez espiritual, tira agora as vendas dos nossos olhos, Pai, para que possamos ouvir e ver e escutar tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nós queremos nos colocar num lugar agora, junto com as nossas famílias, queremos nos colocar num lugar de aprendizado. Então fala conosco, nos ensina dentro da Tua palavra, que é a verdade e diz a verdade sobre a nossa vida e sobre a nossa história, Pai. Abençoe, Pai, cada família que está recebendo nesse momento essa palavra, através da internet, estamos chegando em vários lares, que o Teu Espírito Santo possa abençoar cada coração, Pai, nessa noite. Que os corações se voltem agora para o Senhor, se voltem agora para a Tua palavra, que eles possam parar tudo para escutar a voz do Senhor nessa noite. Então, Pai, abençoa todas as famílias, Pai. Nós abençoamos as casas que nos ouvem nessa noite e nos veem nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Então, vamos para a palavra do Senhor. E eu queria falar um pouquinho, nesse tempo nós temos falado, nas sextas-feiras, nós temos falado para as famílias, e Deus colocou no meu coração que a nossa casa, a tua casa, a minha casa, precisa ser um lugar de cura, de restauração e de milagres. A nossa casa precisa ser curada para que nós possamos curar outras pessoas. A nossa casa precisa ser restaurada nesse tempo, e Deus está dando oportunidade de ser restaurada, para que a nossa casa possa vivenciar os milagres da presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio daqueles que nós amamos, juntos, todos nós celebrando, adorando ao Senhor, mas principalmente olhando para Ele. Então, que a tua casa seja este lugar, seja um lugar de cura, seja um lugar de restauração e seja um lugar dos milagres de Deus para a tua vida e para a tua história. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ali eu queria colocar essa imagem. Eu fui buscar na internet e realmente é mais ou menos mais próximo que eles falaram dentro da realidade de Israel naquela época, daquilo que nós vamos falar. Então, as casas eram nesse estilo. Normalmente tinha um terraço em cima, uma escada
para o lado de fora e as pessoas subiam no terraço, às vezes até dormiam lá em cima, e as casas tinham mais ou menos esse mesmo modelo. Por que eu trouxe essa imagem? Porque eu quero falar de Jesus numa casa. E interessante que a gente vai vendo alguns textos bíblicos ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, e a gente vê Jesus várias vezes chegando nas casas. Jesus chegava, Jesus era convidado, Jesus visitava casas, visitava pessoas que ele amava, visitou Marta, Maria, visitou Lázaro várias vezes. E agora Jesus está chegando também em uma casa. E ali ele vai trazer algo, vai acontecer naquele movimento, naquele culto, naquela presença de Jesus dentro daquela casa, vai acontecer algo, vai ser liberado algo do sobrenatural de Deus, vai acontecer naquele lugar. E nós vamos ver um grande milagre da parte de Deus, usando a vida de Jesus Cristo para curar um paralítico. Uma pessoa que estava numa cama e que ele não conseguia ir sozinho para lá. E o texto vai dizer de Marcos 2 que os amigos levaram ele até lá e abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem, eu imagino, na frente de Jesus. E ali a história vai se desenrolando, e é isso que nós vamos ver agora. Como que foi e quais os ensinamentos que nós temos para nós e que nós podemos tirar para a nossa vida e para a nossa casa nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor lá em Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Poucos dias depois, então, Jesus retorna ali novamente a Cafarnaum e o povo ouviu falar que ele estava em casa. E quando o povo ouvia falar que Jesus estava numa casa, aquele povo, ele migrava, ele ia de um lado, eles iam seguindo a Jesus, e vários textos bíblicos vão dizer que multidões seguiam a Jesus. E agora eles vão e o texto vai dizer que a casa ficou superlotada. A casa já não tinha mais nenhum espaço para que as pessoas pudessem chegar. E ele vai dizendo isso. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Pensa numa casa que estava cheia. E ele lhes pregava o quê? A palavra. Interessante também, então, não é só Jesus estar na casa. Jesus, além de estar e chegar nas casas e visitar as casas, Jesus também ele aproveitava para ensinar. Jesus ele aproveitava o momento em que ele estava visitando alguém, que ele estava ali, e ele ensinava, porque as multidões eram atraídas para onde Jesus estava. E Jesus aproveitava aqueles momentos e ele liberava palavras do céu, palavras do reino de Deus sobre a vida das pessoas, sobre aquela família, mas não só sobre aquela família, mas todos que estavam ali, os vizinhos, aos arredores, todo mundo que se achegava naquela casa, ouvia sempre uma palavra de Deus, ouvia sempre Jesus ministrando aos corações. Jesus, então, ele aproveitava os momentos. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que aproveitar os momentos para ministrarmos a palavra de Deus no coração das pessoas. Nós não podemos perder a oportunidade, mesmo quando nós saímos desse confinamento e nós voltarmos às nossas atividades normais e voltarmos para os nossos trabalhos, para as nossas faculdades, para onde nós temos um relacionamento, onde nós temos relacionamento com as pessoas, nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado de falar, de testemunhar daquilo que Deus fez durante essa quarentena na nossa casa e na nossa família e aquilo que Deus está fazendo. Você vai ter essa oportunidade. Então Jesus pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. 4 homens então entram agora em cena aqui nessa narrativa de Marcos capítulo 2. Entram 4 homens carregando um paralítico. E quando a gente olha para o texto, qual seria o normal? Eram os 4 homens com o paralítico pedir com licença, me dão licença, deixa eu entrar, nós precisamos levar esse homem até Jesus. Mas o texto vai dizer que estava tão cheio que eles não conseguiam. E a única estratégia que eles encontram é realmente subir para o terraço e ali fazer um buraco e descer aquele homem até onde estava Jesus. Não podendo levar até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Interessante. Esses homens, eles nos ensinam, esses 4 homens nos ensinam algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Que eles vêm,
Não fala que eles eram amigos, o texto não diz se eles eram amigos do paralítico ou não, se eles eram apenas conhecidos, se eles de repente também estavam chegando ali e viram aquela situação e foram movidos de compaixão por aquele homem. O texto não fala, mas eles se dispuseram a ajudar. Eles entenderam que eles precisavam, diante daquele quadro, diante daquela cena do paralítico, que eles poderiam e tentariam fazer algo, e que eles poderiam fazer algo por essa pessoa. Às vezes eu e você temos oportunidades dadas por Deus para ajudarmos pessoas. Deus nos dá maneiras, Deus às vezes nos dá recursos, Deus nos dá estratégias, às vezes para nós ajudarmos pessoas. Esses homens, eles se dispõem a ajudar esse paralítico. E eu queria te perguntar, você que está sentado no teu sofá nesse momento, temos ajudado pessoas? Quando nós temos a oportunidade que Deus nos dá de ajudar, nós temos sido pessoas como esses 4 homens aí, destemidos, homens que se preocuparam com o próximo. Nós nos preocupamos, às vezes, com a dor, com o sofrimento das outras pessoas, porque eles poderiam ter passado e ter ficado ali espremido no meio da multidão para ouvir as palavras de Jesus. Mas eles decidem fazer algo maior. Eles decidem pagar um preço para ajudar alguém que não conseguiria naturalmente sozinho estar naquele ambiente, estar naquele lugar. Quantas vezes eu e você temos ajudado pessoas? Às vezes eu fico perguntando, Senhor, quem são as pessoas que eu tenho ajudado? Será que eu tenho ajudado da melhor forma? Será que eu tenho dedicado o meu coração para ajudar as pessoas realmente com amor? E esses homens nos ensinam isso. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando com o seu íntimo. Vendo a fé deles, a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante que Jesus ali, esse texto vai dizendo que Jesus olha para a fé daqueles 4 homens. E Jesus se impressiona. Mas a gente também não sabe se os 4 tinham fé, se as 4 eram do tamanho de um grão de mostarda, se os 4 tinham fé ou não, se só um, se só 2, se os 3 tinham, se os 4 tinham fé naquele momento, o texto não revela. Mas diz que eles fizeram aquilo porque eles acreditaram, pelo menos um deles acreditou que Jesus poderia curar. E o interessante é que estavam ali os religiosos, também estavam ali. O interessante é que os religiosos eles estavam onde Jesus estava, mas a intenção deles não era de aprender, a intenção deles não era de ajudar, a intenção dos religiosos era achar alguma coisa, alguma brecha que Jesus deixasse com relação à lei, para que eles pudessem tentar e acusar Jesus contra algo que Jesus estava fazendo. Jesus está fazendo algo de bom. Mas eles pegam aquilo e olham a palavra que Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. E em cima disso, eles começam a raciocinar onde? No seu íntimo, no seu coração. Só que eles não sabem de uma coisa, que Jesus é Deus e que Jesus tem todo o poder. E Jesus sabe o que está passando no coração daqueles homens, daqueles religiosos. Muitas vezes eu e você somos religiosos demais. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós vemos Deus curando gente aqui nesse altar, vemos Deus curando pessoas aqui, restaurando vidas, restaurando famílias, restaurando corações, mas nós às vezes racionalizamos demais. Mas será? Às vezes ficamos olhando para as pessoas e não estendemos as mãos como Jesus está nos ensinando, mas ficamos com o coração, às vezes, até mesmo pré-julgando a pessoa daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está buscando em Deus. Ela busca em Deus a resposta para a vida dela. Então eu quero dizer que, de repente, eu e você, muitas vezes, temos sido esses religiosos que ficamos olhando, prestamos atenção no culto, no desenvolver do culto, e nós esquecemos de perceber a presença de Jesus no culto. Nós nos preocupamos tanto com o culto, com a cadeira que está fora do lugar, com a água, com a luz, aquela lâmpada que queimou e ninguém trocou durante essa semana. Nós nos preocupamos com essas coisas e nós não percebemos quando Jesus passa, quando há a manifestação do poder dele, quando o Espírito Santo sopra a vida, quando o Espírito Santo sopra neste lugar a cura, nós não percebemos e por isso nós ficamos raciocinando, racionalizando a fé, pensando, mas o que aconteceu? Nós não percebemos nada. Porque nós ficamos focados naquilo que eram coisas secundárias. Eu quero que você foque naquilo que é prioridade na tua vida. E continuando o texto
porque esse homem fala assim, está blasfemando, aos religiosos falando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Pensa num temor que entrou no coração desses homens. Eles estão pensando algo, eles não falam, mas eles estão pensando. Quem esse Jesus pensa que ele é? Só um pode curar, só um pode perdoar pecados, e esse é Deus. E eu não estou vendo Deus aqui, eu estou vendo um homem, estou vendo um profeta, um rabi aqui. Mas Jesus, que é Deus e conhece o coração e as intenções, Jesus responde a eles, sem eles fazerem a pergunta. Só perguntaram no seu coração, por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua maca e ande. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus conhece as intenções do nosso coração. Jesus conhece quando nós estamos adorando com sinceridade, quando nós estamos o buscando com toda a intensidade do nosso coração. Jesus conhece as motivações do nosso coração. Jesus, ele conhece o que está lá dentro, mais profundo, mais escondido do teu coração e do meu coração. Jesus conhece. Você que está aí na tua casa, Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe o porquê que você está sentado nessa noite na frente desse computador, dessa televisão, escutando essa mensagem. E Jesus conhece o teu coração. Não tem como nós escondermos nada de Jesus. Não tem como nós escondermos quem nós somos, porque Jesus nos vê completamente, integralmente. Mas para que vocês saibam, ainda continuando no texto, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. E Jesus pega e diz, pega a tua maca, pega o teu leito, levanta e vai para casa. Jesus, ele tem poder, ele tem toda a autoridade, é isso que ele diz, eu tenho autoridade para perdoar pecados. Quem perdoa os nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Através do sacrifício da cruz, nós temos liberdade para chegar diante dele, diante de Deus, e pedimos agora perdão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Ele é o nosso mediador, nós não precisamos de outro mediador. O mediador é Jesus Cristo, ele nos deu, ele tem autoridade, ele perdoou os nossos pecados na cruz, mas para isso nós precisamos confessar as nossas culpas, confessar os nossos pecados. Quando nós temos essa atitude de arrependimento, de quebrantamento, de mudança, nós confessamos os nossos pecados, aí sim Jesus nos perdoa os nossos pecados. Você tem confessado as suas culpas, os seus pecados a Jesus? Todos os dias eu quero te dizer uma notícia, eu quero te dar uma notícia, que todos os dias eu e você sempre vamos ter motivos para estar aos pés da cruz e pedir perdão. Pode ser por um pensamento, como esses religiosos tiveram um pensamento ali, Jesus conhecendo o pensamento, eles tinham que se arrepender. Pode ser por palavras, pode ser atitudes que nós temos durante o dia, com a nossa família, com quem nós amamos, às vezes atitudes de grosseria, às vezes atitudes ríspidas com as pessoas que nós amamos. Então todos os dias nós temos coisas para pedir perdão para o Senhor, nós cometemos pecados. E o que nós devemos fazer quando nós cometemos pecados é realmente ir até Jesus, com o coração arrependido e pedir perdão para que Ele transforme a nossa vida e nos liberte de todos os cativeiros. Jesus sabe o que está no seu coração em primeiro lugar. Interessante que não é uma forma tão habitual para realizar uma cura, descer pelo teto, não é uma forma tão habitual, mas está na Bíblia e nos ensina muito com isso. Para os judeus, pecado e sofrimento andam juntos. Interessante que na visão daqueles religiosos que estão escutando a ministração, que estão escutando a pregação de Jesus, para eles associam o pecado com o sofrimento.
Se aquele homem está paralítico é porque ele tinha cometido pecados. Na cabeça dos fariseus, na cabeça daquele povo, dos cristãos, não eram cristãos, daquele povo, daqueles homens, daqueles religiosos, esse homem tinha cometido pecado e por isso que ele estava sofrendo. Quando uma pessoa sofria era porque estava em pecado. Nessa situação eles entendiam que Deus estava zangado com aquela pessoa, com aquele pecador, e aquilo era um castigo. No entendimento deles, na compreensão dos religiosos, aquele homem estava passando por essa situação e eles entendiam então que Deus estava muito brabo com ele, que Deus estava muito zangado. E hoje nós vemos muitas pessoas que estão na igreja e elas vêm com esse entendimento. Elas vêm com essa percepção de Deus, achando que Deus é um Deus brabo, um Deus mau, que está sempre de mau humor, que sempre está zangado com qualquer coisa que eu venha fazer, qualquer deslize que eu tenha, qualquer escorregão que eu tenha, que Deus já vai me pegar o chicote e vai me dar uma chicotada. Pessoas chegam na igreja dessa forma, achando que Deus não é bom, que Deus ele é brabo, que Deus é um carrasco severo que está esperando a gente errar para nos castigar. Esse é o pensamento desses homens. Realmente existe doenças que a origem são os pecados. E nós atendemos pessoas assim, eu já atendi pessoas que por falta de perdão, de não liberar perdão para a pessoa, para alguém, para um agressor, e ficar alimentando o seu coração com aquele sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de falta de perdão, a pessoa desenvolveu enfermidades no corpo físico. Já atendi pessoas assim. E também já vi pessoas ser curadas no momento em que ela libera uma palavra de perdão para aquele agressor, para aquela pessoa que o ofendeu, ela é curada daquela enfermidade. A gente sabe disso, mas eles acreditavam, eles entendiam que todas as enfermidades, toda pessoa que vivia dessa forma, que tinha uma enfermidade desse tipo, é porque ela tinha pecado. Jesus sabe o que está no seu coração. Jesus ele está nas casas. É interessante o verso 1. Ele estava na casa. O que é uma casa? Eu fiquei pensando, o que é uma casa? Casa é muito mais que alicerce, paredes, tijolos, cimento, areia, brita. É muito mais que isso. É muito mais que cômodos. Casa não é um ajuntamento de pessoas que moram e residem no mesmo lugar, no mesmo endereço, no mesmo CEP. Isso também não é uma casa. É o que moram no mesmo ambiente. Então, o que é uma casa? Infelizmente, para muitas famílias, uma casa é essa referência que ele tem. Cada um por si, e como tem um ditado aí, Deus por todos, que Deus nos ajude. Não é assim, isso não é família, isso não é uma casa que Deus constituiu. Não é isso que Deus constitui como família. Família é unidade, é estar junto, é morar junto sim, é estar debaixo do mesmo teto sim, é compartilhar das mesmas coisas sim, mas é ter unidade, é ter amor, é derramar amor, é ministrar amor uns aos outros, compreensão, companheirismo, amizade, respeito. Isso é que faz uma casa ser um lar. Isso é que faz uma casa ser realmente, mostrar que aquele lugar é uma família, reside ali naquele lugar. Muitas vezes nós não vemos isso dentro das nossas casas. Nós somos um ajuntamento de pessoas que estão no mesmo endereço, mas que não pensam, que não têm atitudes de companheirismo, de amizade, de respeito, de carinho e de amor. O que Jesus fala sobre casa? Interessante que Jesus fala lá em João 14:2, ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando de uma casa que não é uma casa terrestre. Ele não está falando da tua casa e da minha casa. Ele está falando agora da casa espiritual. Ele está falando na casa da Nova Jerusalém, que lá há muitas casas, lá há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E foi isso que ele vem fazer por mim e por você, nos mostrar que nosso endereço não é aqui. Que aqui nós somos estrangeiros, que nós temos uma casa, um lar celestial, que está sendo preparado por Jesus, que está sendo preparado por Deus e pelo Espírito Santo, para que um dia nós possamos estar com Ele, por toda eternidade. Aonde Deus estiver, nós vamos estar juntos, nós vamos estar na eternidade com Deus, na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Jesus que está nas casas. Em vários momentos vemos Jesus nas casas. Casa do Pai. O que representa? O que representa a casa do Pai? O que representa, o que tem que representar a tua casa? Que é a casa do Pai, a casa da família. Tem que representar um lugar de amor, como eu falei, de proteção, de provisão, de sustento, de cuidado.
a pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite é: a nossa casa se parece com a casa do Pai? Porque se não se parece, deveria se parecer. Deveria parecer muito próximo à casa do Pai. E eu não estou falando agora de casa física, eu estou falando da questão espiritual, de nós entendermos e vivermos isso em família. Quantas famílias têm sido destruídas, casas e mais casas têm sido destruídas. As casas continuam ali, mas as famílias estão separadas. As casas continuam no mesmo lugar, mas famílias agora já não estão juntas, já não se reúnem mais. Porque elas não entendem realmente o princípio daquilo que Deus estabeleceu como família. Jesus, ele chega nas casas. Jesus, ele quer chegar na tua casa. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer fazer morada na tua casa. Em terceiro lugar, Jesus, ele prega a palavra. E eles lhe pregavam a palavra, o verso 2. Jesus, ele prioriza o quê? O ensino da palavra. Esse tempo que nós estamos aí confinados dentro da nossa casa, aproveite, meus irmãos, aproveite para ler a Bíblia, para ler livros cristãos, mas principalmente leia a Bíblia. Às vezes a gente não lê um capítulo da Bíblia, a gente às vezes não lê um versículo na correria. Então aproveite e leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, beba dessa fonte inesgotável de graça, de sabedoria, de amor, de restauração. Você tem o maior manual nas tuas mãos, o manual do fabricante. Deus nos formou, Deus nos fabricou, Deus nos fez, Deus nos constituiu, e Ele deixou a Bíblia para nos dar a direção da nossa caminhada, de como nós devemos caminhar, para onde nós devemos caminhar. Ali tem tudo que Deus queria nos ensinar, ali tem todos os ensinamentos para mim e para você, para nós sermos bem-sucedidos em casa, na nossa família, na nossa história. Está ao teu alcance, então aproveite esse tempo, ensine, estude a palavra de Deus. Amamos o ensino da palavra de Deus? Os meus filhos, os teus filhos, eles olham para nós, eles veem que nós amamos a palavra de Deus. Eles veem a gente lendo a palavra de Deus. Aliás, nós lemos juntos, em família, um capítulo da Bíblia. Qual foi a última vez que você se reuniu com toda a tua família, que você estudou, ou leu, ou meditou em um capítulo da Bíblia? Junto com a tua família, com toda a tua família. Ensino de Jesus não era apenas conhecimento, mas é transferência de caráter. Na verdade, quando Jesus estava ensinando a palavra nas casas, Jesus não queria apenas passar um conhecimento. Não era algo apenas teórico que Jesus queria passar. Jesus queria transformar o caráter daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo, para que eles entendessem o amor de Deus, que não é algo mecânico que você vive, mas é algo dinâmico em que você se relaciona com Ele. É isso que Jesus está ensinando. Então, por que Jesus se relacionava com as pessoas? Porque Ele queria ensinar do amor de Deus e da palavra de Deus na prática. Por isso que Ele ia nas casas. Por isso que Jesus frequentava todos os tipos de ambientes daquela época. Ele ia nos lugares porque Ele sempre levava uma palavra de esperança. Ele sempre levava uma palavra de fé. Jesus sempre levava uma palavra e Ele dizia: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. O reino dos céus tem que chegar na tua casa. Aí tem que ser um pedaço do reino dos céus na tua vida e na tua família. A tua casa tem que ser esse ambiente preparado por você. Quarto lugar, casa é um lugar de ensino. A casa em que Jesus está sempre existe ensino. A casa em que Jesus está existe ensino. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, Marcos 10:10. A casa que Jesus está sempre vai ter ensino. Pode ver que agora ele está em outro lugar, em outro ambiente, os discípulos vêm e fazem perguntas para Jesus. E Jesus retoma o assunto que agora ele quer explicar apenas para os seus discípulos. Nós temos que aproveitar a oportunidade, precisamos cultivar o estudo e o ensino da palavra de Deus nas nossas casas diariamente, buscarmos o alimento direto da fonte, que é o próprio Deus através da sua palavra. Nós temos acesso, você que me assiste em casa, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo nessa noite, tem várias versões de Bíblia, tem muita quantidade de Bíblias em casa. Eu mesmo devo ter umas 8 Bíblias, mais ou menos, tudo versões diferentes para estudar e coisa. Mas o que adianta ter 8 versões, pastor, se você não abrir a palavra de Deus e não estudar? O que adianta nós termos uma Bíblia, 5 Bíblias, 10 Bíblias, 15 Bíblias, se nós não abrimos ela? E quando abrimos, queremos abrir, às vezes, apenas no Salmo 91, querendo uma proteção, achando que a Bíblia aberta lá na estante, empoeirando, pegando aquele pó,
do dia a dia, que no Salmo 91 vai me trazer o socorro. O Salmo 91 é um salmo de proteção, sim, de socorro, mas para aquele que obedece, para aquele que busca a presença do Senhor. Precisamos voltar ao ensino da palavra de Deus dentro de casa. Muitas vezes nós queremos transferir para a igreja, transferimos para a igreja a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, transferimos para o Talmidim Kids a responsabilidade de ensinar os princípios da palavra para os nossos filhos. Meu irmão, nós não podemos transferir para os outros, terceirizar, isso é um papel meu, é um papel teu, é um papel da família, dos pais, ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. A igreja dá todo o suporte, sim, a igreja está aqui para ajudar, sim, mas o papel, a responsabilidade é tua, ela é minha, ela é nossa, de nós ensinarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ensinando a palavra dentro das nossas casas. Precisamos voltar a esse princípio dos cultos domésticos. Faça pelo menos uma vez por semana, meus irmãos, depois que tudo isso passar. Você pode estar dizendo, pastor, estou fazendo agora toda noite tem palavra, a gente está junto, estamos escutando, isso é bom, isso está enchendo o teu coração de fé, e está certo, mas eu quero te dizer uma coisa, quando toda essa pandemia passar, que a gente voltar para as nossas atividades normais do nosso dia a dia, não abandone a palavra de Deus. Continue a ministrar no coração dos teus filhos em casa. Saiba uma coisa, você que me assiste, você e a tua esposa que me assistem nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Você é o pastor da tua casa. Vocês são os pastores da tua casa e da tua família. Nós, como pastores, vamos ajudar e devemos ajudar, e é para isso que nós somos chamados, com certeza. Mas a primeira responsabilidade, quem tem que ser o primeiro pastor em casa, tem que ser você. Eu tenho que ser o pastor da minha casa. Jesus ensinava quando ele chegava nas casas. A fé funciona. Quinto lugar, eu quero falar de uma fé que funciona. Então, pastor, tem fé que não funciona? Tem, porque você não tem uma fé, na verdade você está sendo incrédulo. A fé que funciona qualquer, pastor. Vendo a fé que eles tinham, Jesus está falando. Jesus observa a fé dos que carregavam o paralítico. E o que Hebreus 11:6 diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, então, ele observa a fé daqueles 4 homens que estão carregando aquele paralítico, e isso move o coração de Jesus em prol daquele homem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos exercitar uma fé que funciona, uma fé que crê no sobrenatural, que crê no impossível, que crê em milagres, que crê na manifestação do sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer que Deus é o mesmo, que Ele não mudou. Somos pessoas de fé. Eu e você somos pessoas de fé realmente, uma fé inabalável, uma fé que não fica prestando apenas atenção no coronavírus, não. A nossa fé vai muito mais além do que esse vírus, a minha fé é muito maior que esse vírus, porque eu creio num Deus todo-poderoso, eu creio num Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas, e nada, absolutamente nada, passa desapercebido das mãos de Deus. Precisamos exercitar nossa fé em Deus, porque andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. Porque nós precisamos andar por fé e não apenas por aquilo que nós vemos. Não são as circunstâncias que vão mover o meu coração, não são as circunstâncias que vão dizer e vão determinar a minha fé em Deus. A minha fé em Deus, ela está firmada, é nele. É por Ele que eu vivo, é para agradar a Ele que eu faço o que eu faço. Eu busco a presença dEle porque eu o amo, mas principalmente porque Ele me ama e me amou primeiro e tem me amado todos os dias, mesmo eu sendo pecador, Ele continua me amando. Porque andamos por fé e não por vista. Precisamos voltar a andar realmente por fé. Ser o povo de Deus, uma igreja viva, uma igreja que tem fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando de loucuras, eu estou falando de fé. De crer realmente na provisão, no sustento, na presença do Senhor, mudando circunstâncias, mudando cativeiros na nossa vida. Viver é uma fé que funciona. Em sexto lugar, Jesus, antes de realizar o milagre, ele olhou a fé daqueles homens, mas Jesus agora ele traz uma palavra que para mim muda o coração daquele homem. Jesus fala assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Em sexto lugar, Jesus ele cura as emoções daquele homem. Ele cura aquele homem emocionalmente. Aquele homem poderia estar abalado e deveria estar abalado. O texto não diz há quanto tempo ele era paralítico, se ele já era de nascença. O texto não afirma isso. Mas naquele momento em que Jesus chama ele de filho, Jesus está restaurando algo dentro do coração daquele homem.
Jesus está restaurando a paternidade daquele homem, ele entendendo, talvez ele pudesse ter sido abandonado pelo pai. Jesus está curando as emoções daquele homem, antes de curar ele fisicamente, Jesus cura ele emocionalmente, cura as emoções dele. Nós precisamos curar nesse tempo as emoções dos nossos familiares, precisamos ser homens e mulheres que curem os nossos filhos, curarmos as emoções deles. Existem filhos oprimidos dentro de casa, existem filhos cansados dentro de casa, existem maridos e mulheres que estão cansados, oprimidos dentro de casa. Nós precisamos curar as emoções das pessoas que nós amamos. Jesus, ele cura a emoção desse homem, ele cura as emoções desse homem. Nós somos pessoas que temos curado as emoções dos nossos filhos. Ânimo, filha, a sua fé a curou. Aqui é Mateus 9, 22, aquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Jesus também cura as emoções dela quando Jesus fala, ânimo, filha. Quando Deus nos chama de filho, Ele está dizendo algo impressionante para nós. Ele está nos lembrando que nós temos primeiramente um pai. Segundo, que esse pai enviou seu filho para morrer na cruz, mas para que nós pudéssemos ter vida novamente, para que o nosso lugar de filho fosse restaurado, foi através do Filho de Deus, foi através de Jesus. Por isso que Jesus pode chegar diante daquele homem e diante dessa mulher, lá de Mateus 9, 22, e dizer, filho, filha, eu estou curando as tuas emoções. Jesus está dizendo nessa noite para você que me assiste na sua casa, Jesus quer curar as tuas emoções, as tuas feridas amargas. Jesus quer curar toda a amargura do teu coração, todo o ressentimento, todas as palavras frívolas, todas as palavras de maldição, todas as palavras de derrota. Jesus quer curar as tuas emoções nessa noite. Deixe Jesus curar a tua vida nessa noite. Deixe Ele curar a tua alma essa noite. Jesus toca na alma das pessoas. Quando chama de filho ou filha, Ele diz, eu sei o que aconteceu com você. O que Jesus está dizendo, quando Ele toca na nossa alma, Ele está dizendo assim, filho, filha, eu sei o que aconteceu com você. Eu sei a dor que você carregou. Eu sei a dor que você está carregando. Eu sei o teu sofrimento. Filho, filha, Deus está curando as nossas almas. Deus está curando as nossas emoções nessa noite, nas nossas casas, em nome de Jesus. Sétimo lugar, Jesus restaura a dignidade daquele homem. Jesus, ele cura as emoções dele agora sim. Jesus dá uma palavra para ele, filho, os seus pecados estão perdoados. O que nos mostra isso? A deplorável condição humana. A nossa condição de pecador, ela é deplorável diante da grandeza de Deus. É causada por uma vida de pecado. Essa situação deplorável da nossa condição que nós vivemos, a causa dela chama-se pecado. Viver longe de Deus, abandonar a Deus, desobedecer a Deus, vai trazer o pecado. E todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E daí nós temos feridas amargas dentro da nossa alma, por causa do pecado, que vai deixando um rastro de destruição, deixa um rastro de dor, deixa um rastro de sofrimento. É isso que o pecado deixa na minha vida e na tua vida, as consequências. Então Jesus restaura agora a paternidade na vida daquele homem. Ele está restaurando a dignidade de cada um de nós nessa noite. Jesus quer restaurar a tua dignidade como homem, como mulher, como pai, como filho, como esposa, como marido. Jesus quer restaurar a tua dignidade nessa noite. Deixa Jesus restaurar a tua dignidade. Aí sim, oitavo, milagres acontecem onde Jesus está. A casa onde Jesus está acontecem milagres. Jesus cura as emoções. Jesus restaura a dignidade. Aí sim, Jesus libera uma palavra que cura aquele homem, que o milagre acontece, o milagre é provocado e o milagre de Deus é acionado na vida daquele homem. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus aborda a causa real da enfermidade. Cristo não condena, pelo contrário, Ele perdoa e cura. Eu quero te dizer uma coisa para você que está nos escutando nessa noite. Jesus, Ele não vem para te condenar nesse momento. Jesus, Ele não vem. Ele vem como uma palavra de cura, uma palavra de amor, uma palavra de restauração. Jesus não vem para te condenar, Ele vem para te curar e te perdoar. Esse é o desejo de Deus, é isso que Jesus faz na vida desse homem. Ele vem e traz uma palavra de cura e de perdão sobre aquele homem. Esse momento nós podemos aproveitar e fazer isso em casa. Liberar uma palavra de perdão e de cura e de restauração dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa história.
Faça isso nessa noite, você tem essa oportunidade de liberar uma palavra de cura e de restauração dentro dessa casa. Olha o que diz Mateus 9, 28 e 29. Entrando ele em casa, olha Jesus novamente em casa, os cegos se aproximaram, e eles lhe perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. Jesus, ele cura. Jesus, ele cura nas casas. Jesus, ele cura fora das casas. Jesus, ele cura nos templos. Jesus cura fora dos templos. Jesus cura a alma. Jesus cura coração. Jesus cura fisicamente, emocionalmente. Jesus cura espiritualmente. Jesus tem todo o poder para curar, para restaurar, para libertar, para transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Então o milagre acontece na vida daquele homem. Quando ele passa por esse processo de ter a sua dignidade e as suas emoções curadas, agora sim ele está preparado para receber aquele milagre. O coração dele agora está bombando, está pulsando agora pelo milagre de Jesus e enchendo o coração daquele homem de fé. Quando ele é chamado de filho, isso restaura ele. E agora Jesus libera uma palavra de cura sobre a vida dele. Levanta, pega a tua maca, pega a tua cama, pega o teu leito e vá. Jesus está dizendo nessa noite para você, pega essa maca, pega esse sofrimento, pega esses pecados que estão aí, joga tudo isso fora, levanta e anda, não fique mais paralisado com esses pecados, não fique mais carregando essa dor, esse sofrimento, levanta e anda na tua casa, meus irmãos, levanta e anda, joga tudo isso fora. Deus quer curar a tua vida, quer curar o teu coração nessa noite. E os milagres de Deus vão acontecer, porque aonde Jesus está, a casa onde Jesus chega, os milagres também chegam em nono lugar. A casa que Jesus está, ali é um lugar de paz. A casa onde Jesus está, ela é um lugar de paz. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Lucas 10, 5. Revela a bênção de Deus prometida, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, quando ele chega num lugar, quando ele chega na tua casa, quando ele chega na minha casa, ele chega e junto com ele chega a paz, que excede todo entendimento, toda razão humana. O que Jesus quer trazer sobre você, ele quer trazer a paz. Ele quer trazer a paz no meio desse conflito dentro da tua casa. Jesus quer trazer a paz entre os cônjuges. Jesus quer trazer a paz entre pais e filhos. Esse tempo é um tempo de paz. Nós temos que viver paz dentro da nossa casa, dentro das nossas famílias. Pare de guerrear. Pare de brigar. Pare de se machucar, pare de se ofender dentro das casas e viva a tua casa, seja uma casa de paz. Antes que nós pudéssemos colocar um grande cartaz nas nossas casas, na porta de entrada da nossa casa, dizer, aqui é uma casa de paz. Eu sonho com isso, de ver as casas dos filhos de Deus, as nossas casas, a minha casa, a tua casa, com um grande cartaz escrito, aqui é uma casa de paz. A nossa casa tem sido um lugar de paz. Os nossos filhos, as pessoas que vivem na nossa casa, elas têm o desejo de estar em casa. Elas se sentem bem em casa. É um lugar que nós gostamos de estar. Ou a nossa casa é um lugar de confusão, é um lugar de intriga, é um lugar de briga, é um lugar de palavrão, é um lugar de gritaria, é um lugar que não é um lugar agradável. A casa onde Jesus está é uma casa de paz. Onde está um discípulo de Cristo, a paz precisa acompanhar. Somos chamados para sermos pacificadores, aqueles que levam a paz de Jesus. Estamos abençoando nossas casas com a paz de Cristo? Porque nós somos chamados para ser pacificadores. Eu e você somos pacificadores. Temos pacificado o coração das pessoas. Somos aquelas pessoas que pacificamos naquele momento de mais tensão, onde os ânimos começam a se aflorar, aonde os ânimos começam a se exaltar, aonde você fala uma vez, talvez você fale a segunda, a terceira vez com o teu filho, e ele daqui a pouco ele não responde, ou ele não faz aquilo que você pediu, e os ânimos começam a ficar mais à flor da pele, e um negócio parece uma panela de pressão, e se você não tirar a pressão vai explodir, daqui a pouco explode dentro de casa.
E quando você explode, você machuca as pessoas, você fere as pessoas. E Jesus está dizendo que Ele está nos chamando para sermos pacificadores, bem-aventurados, os pacificadores. Eu e você somos chamados para sermos pacificadores, pessoas que trazem a paz, que trazem a esperança, não pessoas que trazem a confusão, pacificadores. Onde Jesus está também é uma casa que tem salvação. A casa onde Jesus está é uma casa de paz, mas aonde Jesus está também é um lugar de salvação. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 9 e 10 está falando sobre Zaqueu. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aqui é Paulo falando junto com Silas na prisão, falando para o carcereiro. Onde Jesus está, ali tem salvação. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já tem a salvação de Jesus Cristo? Você já convidou Jesus para entrar no teu coração? Você que está nos assistindo pela internet, Jesus já é o teu Senhor, já é o teu Salvador? Porque a casa que Jesus está é uma casa que ali há salvação, porque onde Jesus coloca a presença dele, a salvação chega. Aonde Jesus está tem salvação. Toda a tua casa já é salva, como o texto de Atos está dizendo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que tem impedido a tua casa de ser salva, meu irmão, nessa noite? O que está impedindo de Jesus salvar você e toda a tua casa e toda a tua família? Não endureça o teu coração nessa noite. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus Cristo, faça essa aliança nessa noite, para que a tua casa possa ser salva junto com você e toda a tua família. Faça uma aliança individual, cada um fazendo a sua aliança com Jesus, e faça uma aliança como família, entregando realmente o teu coração e a tua casa para o Senhor, para que a tua casa seja salva, totalmente nas mãos do Senhor. A tua casa é um lugar de salvação. A minha casa é um lugar de salvação. A nossa casa e a igreja precisam ser um lugar de salvação. Só é possível com a presença de Jesus Cristo. Não tem outra maneira da minha casa, da nossa igreja, ser um lugar de salvação de vidas, somente com a presença de Jesus Cristo. Se você quer atrair a presença de Deus, se você quer atrair a presença de Jesus Cristo, se você quer atrair a presença do Espírito Santo, você quer ter uma casa de paz, você quer ter uma casa de salvação, você precisa buscar o Senhor, você precisa convidar Ele e você precisa fazer uma aliança com Ele nessa noite, para que a tua casa seja um lugar de salvação. Temos cultivado a presença do Senhor em nossa casa. O ambiente familiar precisa ser agradável para todos os membros da família. A nossa casa é um ambiente agradável. É um ambiente saudável. A tua casa tem sido esse lugar. A nossa casa precisa ser um lugar de salvação. A nossa igreja é um lugar de salvação. Em mais um 11º lugar, aquele homem ele chega carregado. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, Marcos 2:3. Ele chega totalmente dependente das outras pessoas. Muitas pessoas vão chegar assim na nossa casa e na nossa igreja. Pessoas totalmente destruídas, feridas, desiludidas, carregadas, arrebentadas, destroçadas pelo pecado. São essas pessoas que vão chegar na nossa casa, que vão chegar na nossa igreja. Nós precisamos estar preparados para carregarmos essas pessoas. Precisamos de 2, de 3, de 4, de 10 mil, de 5 mil, de 1000. Precisamos de pessoas dispostas a carregar aqueles que vão chegar feridos, machucados dentro da igreja, que vão chegar machucados em casa. Você é alguém que quer carregar alguém, você deseja carregar essas pessoas. Você é alguém que está disponível para Deus, para ajudar a carregar essas pessoas que vão chegar como esse homem, como esse paralítico, ele chegou carregado. Não tinha outra maneira. Não tinha como ele chegar sozinho, não tinha como botar ele numa cadeira de roda elétrica e ele pedir, dá licença que eu quero chegar lá onde está Jesus. Não. Ele não conseguiria chegar sozinho. Tem pessoas que não vão conseguir chegar aqui sozinhas na igreja, mas primeiro elas vão chegar na tua casa. E da tua casa você vai carregar elas até na igreja, para que elas possam ser totalmente curadas, restauradas. Faça isso. Deixe as pessoas, ajude as pessoas a que precisam ser carregadas. Aquele homem precisava ser carregado. Sabe por que eu posso falar isso? Porque um dia eu precisei ser carregado por alguém.
Alguém me carregou, alguém me trouxe até na igreja, aonde eu escutei uma palavra, alguém me carregou e me falou de Jesus, e hoje nós estamos aqui para carregar as pessoas também, que não têm condições de andar sozinhas, que não têm condições de se alimentar sozinhas, pessoas que estão tão feridas, tão desiludidas com a vida, que pensam até mesmo em morrer. E você e eu somos a esperança delas, e Deus tem colocado isso no nosso coração, de sermos a esperança de trazermos, não a esperança de solucionar, porque a esperança para solucionar a vida delas só Jesus Cristo. É Jesus Cristo que soluciona, mas nós somos a esperança no sentido de ajudar, de estender a mão, de dizer, estamos juntos, eu vou te ajudar, eu vou te carregar, eu vou caminhar com você. Esse homem chega carregado. E por fim, ele chega carregado, mas ele sai caminhando. Agora ele não depende de mais ninguém, ele não depende daqueles 4 homens que chegaram carregando ele, que abriram o teto e baixaram ele. Agora ele não precisa de mais ninguém. Eu lhe digo, Jesus falando para ele, levanta-se, pega a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Ele entra carregado pelo telhado e sai andando pela porta. É isso que nós queremos fazer. Pessoas vão chegar carregadas aqui, mas vão sair andando por essa porta e vão ajudar a carregar outras pessoas. Todos precisamos sair caminhando, nós precisamos crescer. Precisamos crescer como famílias, precisamos crescer como igreja, para nós sairmos caminhando e pegando por essas ruas, por esses lugares, nesses bairros, nessa cidade e fora desse país também, e desse estado, pessoas que não têm condições de andar. Pessoas que não têm condições de caminhar. Esse homem chega carregado, mas agora ele sai sozinho, ele sai com a sua cama. A cama representa a vitória dele. Aquela maca, aquela cama representa a vitória dele sobre o pecado, porque Jesus deu a vitória a ele. Jesus deu o milagre na vida dele. Jesus quer te dar a vitória. Jesus quer te dar uma vitória nessa noite. Jesus quer mudar o teu coração. Jesus quer que você saia caminhando. Não fique mais deitado, não fique mais rastejando, não fique mais dependendo. Seja alguém que estenda a mão agora para ajudar pessoas. Você que tem sido ajudado, você que tem sido ajudado, seja pela IBBR, por alguma outra igreja, comece a ajudar as pessoas agora. A nossa casa precisa ser um lugar de cura, a nossa casa precisa ser um lugar de restauração, a nossa casa precisa ser um lugar de milagres. Eu queria pedir para você agora se colocar junto com a tua família aqui, nós vamos orar por você. Eu queria que, diante de tudo isso que você ouviu nessa noite, aquilo que a tua família ainda não está vivendo, você vai dizer para Deus agora. Você vai pedir para Deus para ser uma casa de cura, uma casa de restauração, uma casa de milagres, uma casa de ensino, uma casa de paz, uma casa de harmonia. Você vai pedir isso para Deus. Que seja um lugar, um ambiente saudável para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Deus ele vai se manifestar num ambiente limpo, num ambiente saudável. Ali Deus quer se manifestar. Quando Ele se manifesta na cura, quando Ele se manifesta na enfermidade é porque Ele quer curar. Mas depois que Ele cura, Ele diz, agora você vai para o ambiente da luz. Porque a Bíblia vai dizer que Ele nos transportou das trevas para o reino da luz. Então a nossa casa precisa ser esse lugar. Um lugar de luz, um lugar de aconchego, um lugar de paz, um lugar de harmonia. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão, abrace, não pegue na mão da tua esposa, dos teus filhos, se você pode. Pode abraçar que você já está higienizado dentro da sua casa. É os teus familiares. Estejam juntos nesse momento. Identifique aonde a tua casa se encontra. Se a tua casa não é esse lugar, ela pode ser e ela deve ser, e Deus quer que ela seja. Busque Deus para que Ele transforme essa casa, a tua casa, num ambiente de cura, de restauração e de milagres. Vamos orar? Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós queremos orar agora por todas as famílias da IBBR. Queremos orar, Senhor, por todas as famílias que estão nos assistindo através da internet, nesse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar agora cada casa. Abençoe, Senhor, cada família. Abençoe, Senhor, e restaura os corações agora, Senhor. Que essas casas possam se tornar um lugar de cura, de restauração, de milagres, de cura da alma. Que essas casas se tornem um lugar de ensino da Tua Palavra, que sejam casas de paz, que sejam casas de oração,
que sejam casas da manifestação da presença e do poder do Senhor. Eu quero abençoar as famílias da IBBR, Senhor, em nome de Jesus. Que nesse tempo, Pai, que nós estamos separados, mas não sozinhos, porque nós estamos na nossa casa, mas nós temos o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos guarde e nos proteja, Pai, e nos livre de todo mal. Que cesse todo espírito de confusão, que cesse todo espírito de briga, de gritaria, todo espírito que não vem do Senhor, Pai, que tenta nos levar para um lugar de cativeiro, de sofrimento dentro das nossas casas, nós queremos repreender agora em nome de Jesus. E nós queremos abençoar as famílias da IBBR, nós queremos abençoar a casa dos teus filhos, nós queremos abençoar a história dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa ministrar nos corações agora desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, Pai, dos nossos idosos também, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa encher os corações agora de fé, possa encher os corações agora de alegria, possa encher os corações agora de esperança, possa encher esses corações agora com a paz que excede todo entendimento, que vem do alto, que vem do teu trono sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, também por atitudes, por comportamento, por palavras que desagradam ao Senhor. Palavras ofensivas, palavras que ferem as pessoas, que feriram e ferem as pessoas que são os nossos familiares, pessoas que nós amamos. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Que o Senhor restaure isso dentro do nosso coração, Pai. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja na nossa vida. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com esse povo que nos assiste pela internet, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana na presença do Senhor. Teremos no domingo às 10 horas da manhã uma palavra também de fé, de coragem para você. No domingo às 19 horas também estaremos juntos, online aqui, celebrando e adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.